O nosso tema de hoje, a nossa aula de hoje é: preciso ser terapeuta para usar a linguagem dos pés? Quando eu comecei, há anos atrás, eu também me fiz essa pergunta. Eu gostava muito de ajudar as pessoas, gosto até hoje. E percebia naquela época que as pessoas elas me procuravam para dar conselhos, para desabafar. Então, até onde eu sabia, né, até onde eu tinha conhecimento, eu conseguia ajudar essas pessoas. E aí eu comecei a ouvir aquela frase: Andréia, por que você não trabalha com isso, né? É algo que você pode até ganhar dinheiro, fazer disso uma profissão. Isso foi despertando em mim algo mais, né? Sobre ajudar as pessoas. Mas aquele conhecimento que eu tinha naquela época, ele era bem limitado. Porque embora eu ajudasse as pessoas vinham até mim, pediam conselhos, eu conseguia ajudar elas até um tanto, né, até uma parte. Isso começou a despertar em mim essa vontade de ir além. Mas justamente naquela época, eu também sofria de depressão. Então eu pensava assim: como eu vou ser terapeuta, eu também estando numa situação limitante, como a depressão naquela época, falando especificamente de como eu me encontrava naquele momento. Mas eu nunca desisti em querer ajudar mais as pessoas. E foi quando eu conheci a linguagem dos pés, que modificou completamente a minha vida. Ali eu passei a entender o que era o autoconhecimento, o que os meus pés verdadeiramente diziam sobre mim. E ali caiu uma ficha, assim, sabe? Deu um insight em mim. Eu falei: tá aí algo que eu quero fazer. Só que naquele momento, na situação que eu me encontrava, eu precisava primeiro me cuidar, né? Fortalecer melhorar daquela situação que eu estava passando, da depressão, e aí sim ajudar outras pessoas. E aí foi o que eu fiz. Mas aquele desejo de ser terapeuta, ele se tornou muito forte em mim. E foi justamente com a linguagem dos pés que eu decidi que eu iria ter essa profissão como terapeuta. E aí é que vem essa questão que eu trouxe aqui para você. Preciso ser terapeuta para aplicar a linguagem dos pés? Será que é preciso? Naquele momento, quando eu estava passando por aquela situação da depressão, que eu fui me cuidar com a linguagem dos pés, com a reflexologia, eu entendi que primeiro eu precisava me conhecer. E foi o que eu fiz. Fui ali, me conheci e fui aprender sobre a linguagem dos pés. E aí, com essa informação, com esse direcionamento, eu pude começar a ajudar as pessoas que estavam à minha volta com uma forma de conteúdo, onde eu não só ajudava a pessoa, mas como eu podia também trazer resultado daquilo que ela estava falando para mim. E com a linguagem dos pés, eu consegui ver a causa da dor do meu cliente, assim como eu consegui ver a minha e já fui caminhando. Mas mesmo eu no processo que eu já tinha melhorado da depressão, eu iniciei como terapeuta, porque agora eu tinha um conteúdo, eu tinha conteúdo para poder direcionar e ajudar o meu cliente. Então a resposta é: preciso ser um terapeuta para conhecer, para usar a linguagem dos pés? Não, né? Você não precisa ser um terapeuta, mas se você tem esse desejo de ser terapeuta, é importante você ter um conteúdo para você ajudar aquela pessoa que vai ser seu futuro cliente a como ter resultado na queixa que ele traz para você. Aí você vai ser um profissional. Então, para quem é esse vídeo? Para quem é esse tema que eu trouxe hoje? Esse tema, esse assunto é para pessoas que não são terapeutas e querem se tornar terapeutas do zero, né? Eu quero ser terapeuta, por onde eu começo? Então, para terapeutas que querem começar do zero, para reflexoterapeutas que já têm o conteúdo ou já têm o básico e ainda não começaram, porque querem ter algo a mais para ajudar o cliente, querem sentir mais segurança. É também para aquelas pessoas que querem ter autoconhecimento. Mas o foco é para quem quer ser terapeuta do zero e para você que aí está começando a caminhar na área da terapia, como reflexoterapeuta,
como auriculoterapeuta e ainda não começou. Então hoje o objetivo dessa aula é falar sobre isso. Então eu quero te pedir um favor, se inscreve aqui no canal, curte aqui esse assunto e deixe seus comentários para eu saber que eu estou no caminho certo e eu estou agregando valor e resultado para essa questão. Mas vamos lá. Então, quando você decide se tornar um terapeuta, é importante você saber qual ferramenta você vai trabalhar para ajudar o seu cliente. Só que quando você conhece, como no meu caso, estou sugerindo para você que você comece pela linguagem dos pés, automaticamente você já vai se autoconhecendo. Porque conforme você for aprendendo sobre a linguagem dos pés, você vai olhar para os seus pés e você vai entender como você é, qual é a sua comunicação, qual é a sua dor, qual é a causa da sua dor. E aí você sabendo disso, com esse conteúdo, você vai direcionar para o seu cliente. E aí você vai descobrir a causa da dor que o seu cliente está sentindo e você já vai ter ferramentas para ajudar ele. Mas como assim? A linguagem dos pés, ela é uma análise que você faz ali só um diagnóstico do que está acontecendo com a pessoa. Porém, no meu curso da especialização em linguagem dos pés, você dá um passo a mais, porque eu te ensino a conhecer a causa da dor do seu cliente, mas eu também te ensino como começar a cuidar do seu cliente. Aí eu passo florais, indicações de protocolo, de quais órgãos, de quais pontos você deve pegar ali no seu cliente, ou como você conversar com ele, perguntas que você pode fazer para ele, indicação de filmes, indicação de músicas, entende? Então, mesmo que você é um terapeuta que está começando do zero, ou você é um terapeuta que sabe o básico e quer ir um passo a mais, a linguagem dos pés é feita, né? É a indicação exatamente para você. E sem dizer, né, ou dizendo que nessa especialização você vai ter um momento uma vez por mês comigo na mentoria, onde você vai poder fazer as suas perguntas de algum cliente que você atendeu, que te deixou um pouco inseguro, você vai trazer isso para a mentoria e eu e outros especialistas vamos te ajudar. Então, para você que não é terapeuta, que quer começar do zero, eu indico 100% a especialização em linguagem dos pés com o método Andréa Veloso, que é o método que eu criei para que você tenha resultado e segurança em aplicar no seu cliente e para você, terapeuta. Mas Andréia, o que é verdadeiramente a linguagem dos pés? A linguagem dos pés, assim como o nosso corpo, nossos pés, ele faz parte de tudo isso. Né? Ele não é uma coisa separada do nosso corpo, ele está integrado. Então, todos os impactos emocionais que a gente recebe no nosso sistema nervoso, ou seja por traumas, ou seja por estresse, ou seja por situações que você passou, que está sendo difícil superar, tudo isso vai afetar aqui o seu sistema nervoso. E isso vai modificar o seu corpo e também os seus pés. Então, ali nos seus pés também vai sinalizar o que está acontecendo com os seus pensamentos, com as suas emoções e com os seus comportamentos. E isso você aprende na especialização em linguagem dos pés. Então, essa modificação que acontece nos pés é esse mesmo impacto emocional que a gente recebe no sistema nervoso, que muda o nosso corpo, o nosso comportamento, até a nossa fala, e onde nós nos limitamos, ou seja, por crenças, ou seja, por bloqueios que estão ali nos pés. Então, quando você olha para um pé e você vê um formato, porque nós temos, se você observar, você vai ver que cada pessoa ela tem um formato de pé. Mesmo que tenha o mesmo formato, vai diferenciar no tamanho dos dedos, no tamanho das unhas, se tem calo, se tem joanete, se tem micose, se tem unha encravada. Tudo isso é uma referência do que está acontecendo aqui, na mente, na sua mente ou na mente do seu cliente. E que você observando os pés, você vai ver a causa da dor emocional do seu cliente. Mas como conhecer a dor? Exatamente por você perceber as modificações que acontecem nos pés.
Porque assim como nós mudamos o nosso comportamento, que muda o nosso corpo, os nossos pés, eles também mudam. Às vezes é comum as pessoas não pararem para observar os pés, mas os pés mudam. Tem épocas que os seus pés estão mais com os dedos mais separados, tem época que os dedos estão mais juntos, tem épocas que você tem unha encravada, tem épocas que você tem micose, tem épocas que você tem frieira, tem épocas que os seus dedos estão dois juntos e dois separados. Isso tudo está sinalizando as suas emoções e como você está se comportando diante da sua vida. Então, olha, mesmo que você vá começar como um terapeuta do zero, com a especialização em linguagem dos pés, você já vai ter conteúdo suficiente para poder ver isso no pé do seu cliente e já ajudar. Porque ali eu vou te dar um direcionamento e o passo a passo de como você começar a ajudar o seu cliente. E para você que é terapeuta, que também ainda está inseguro de começar a aplicar, de como conversar com o seu cliente, de como ir para o primeiro atendimento, a linguagem dos pés vai te ajudar nisso. Porque nos pés do seu cliente também está a forma como ele se comunica. Por exemplo, seu cliente tem uma unha na ponta reta e na base reta. Ali você já vai ter a clareza de que seu cliente se comunica de uma forma direta e que ele mostra no rosto se ele está gostando ou não. Então você vai entender como ele se comunica e as expressões faciais desse cliente que tem a ponta da unha redonda, quadrada e a base quadrada. E você vai saber como conversar com esse cliente e saber se ele está gostando ou não do que você está dizendo. Assim como quando você conhecer um cliente que você olhou os pés dele e viu que ele tem a unha bem redondinha, que o pessoal fala, mas não é a manicure? Não, não é a manicure. Se você tiver uma unha redonda e lixar quadrada, você vai ficar incomodado, você vai chegar lá e querer colocar redonda, porque isso faz parte da sua comunicação. Então, quando lixa a unha quadrada, você tendo uma unha redonda, você começa a se importar com isso, você não gosta. Então você vai lá e lixa essa unha mais arredondada. Então, o que é a pessoa que tem essa unha mais arredondada? Qual é a comunicação dela? É uma comunicação mais polida, mais diplomática, é uma pessoa que vai observar mais, é uma pessoa que vai falar se justificando. Como por exemplo, ela chega no seu consultório e fala assim, olha, eu vim aqui com uma queixa de dor de cabeça, porque olha, essa minha dor de cabeça, ela é uma dor de cabeça que ela pega desse lado, que vai andando para esse, que vem para esse, e eu não entendo por que essa dor de cabeça. Eu já tomei várias medicações, inclusive eu já tomei esse remédio, entendeu? Então é uma pessoa que vai te dando mais detalhes do que você vai falando, do que ele vai falando. E aí você já entende que quando você vai dar uma devolutiva de comunicação, você sabe que vai ajudar o seu cliente, você também falando detalhado com ele e explicando para que faça sentido a comunicação dele. Então, você vai aprender isso na linguagem dos pés, na especialização em linguagem dos pés, você vai aprender a conversar com o seu cliente. E aí, se você for se aprofundar mais e querer aprender sobre outras terapias, você também vai ter já a especialização, isso vai potencializar aquilo que você quer. Você vai ter uma clareza, você vai ter assim, o seu cliente chegou no seu consultório, você fala para ele, posso olhar os seus pés? Ali você já vai ter um raio-x, um ultrassom do que o seu cliente verdadeiramente precisa. Então isso vai poupar o que para você? Tempo, resultado. E outra coisa, você vai ficar conhecido, porque aí o seu cliente vai conversar, vai falar sobre outras pessoas, porque o seu cliente tem uma família, ele tem vizinhos, ele trabalha, então isso tudo vai ajudar o seu cliente a trazer outros clientes para você. Então, percebe como a linguagem dos pés, ela pode ser uma ferramenta para você começar nessa nova profissão, mas é importante você ter o desejo de ajudar as pessoas, de ajudar o seu futuro cliente nessa profissão que você vai escolher, Então, essa aula é para todas as pessoas que querem ser terapeutas do zero, ou mesmo para aqueles que estão começando, que têm o básico, no caso da reflexologia,
Existe a reflexologia básica, depois a reflexologia físico, depois a reflexologia emocional com físico, depois a reflexologia sistêmica. Então, para você que ainda está inseguro, para você que quer começar nessa profissão tão linda que é a terapia, a especialização em linguagem dos pés é a primeira ferramenta para você se desenvolver de uma forma assertiva e você vai ter segurança em ajudar o seu cliente. Então, eu vou te contar como que a linguagem dos pés é esse caminho. Então, por exemplo, se você percebe que o seu cliente, ele é uma pessoa que tem um calo, vamos falar sobre calos. Calos são traumas, tá? O calo está relacionado muito a traumas. Mas calos não são sapatos? Sim, calos são sapatos. Porém, o que acontece? A ideia é que os nossos dedos eles estejam bem retinhos, os dedos dos pés. E cada dedo dos pés, ele tem um sentimento. Então, quando acontece que esse sentimento, por exemplo, o quarto dedo do pé esquerdo é o sentimento do amor. Quando esse amor é magoado, quando a pessoa sofre uma decepção amorosa, não importa se é com o marido, se é com um amigo, o que acontece? Esse dedo, ele faz isso aqui. Ele fica um dedo em forma de garra. E aí sim que eu falei do sapato, porque está em dedo em forma de garra, o sapato, dependendo dele, vai machucando. O sistema nervoso, ele vai entender que ali está machucando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ali reconstruir o tecido, né? Formando mais queratina, que forma o calo, e ali vai ser um indicador de que a pessoa tem uma mágoa. Por quê? Porque esse dedo está em forma de garra e está machucando. Por quê? Porque aquele sentimento está sendo machucado. Porém, quando a pessoa perdoa, quando ela entende isso, o dedo estica e o calo, ele some. Ou então fica só uma marquinha. Então, quando você tem esse entendimento, você concorda comigo que fica muito mais fácil, simples, de você poder ajudar o seu cliente com um resultado mais significativo? Então, nesse curso da especialização em linguagem dos pés, você vai aprender sobre isso e sobre muito mais, porque eu vou te indicar, por exemplo, que filme passar para uma pessoa que sofre ou que sofreu com essa mágoa. Que música você vai poder ajudar essa pessoa a entender aquele processo de limitação que ela está passando. Você também vai aprender que floral ou que frequencial ou que sais de Schussler que vai poder passar para essa pessoa para ajudar ela já a melhorar o emocional. Porque todos esses frequenciais, né, os fitoterápicos, eles vão atuar ali nas células e eles vão ajudar a trabalhar a parte do emocional. Incrível, não é verdade? Então hoje eu acredito que você já teve aí um insight de como começar como terapeuta do zero, ou se você ainda está inseguro, já tem os cursos, de você dar um start agora, uma largada, para que você comece a trazer clientes, a trabalhar com isso, atender no seu consultório, ajudar a sua família, ajudar você, melhorar os seus relacionamentos, ter mais segurança, porque com a especialização você vai ser o primeiro a se conhecer. E aí você vai entender por que você ainda está nessa situação, porque você ainda não decidiu, porque você está com medo de começar na terapia. Será que eu não sou terapeuta, mas será que a linguagem dos pés, né? Posso usar ela? É uma ferramenta que vai me ajudar a sair do zero e começar? Então, durante essa aula, você aprendeu que sim, que você pode sim começar do zero e pode começar com a linguagem dos pés, porque eu vou dar para você toda a base e a ajuda que você precisar do passo a passo para você começar, seja como terapeuta ou dar um start aí no que você já sabe. Porque você vai conhecer a personalidade do seu cliente, você vai conhecer como ele se comunica, você vai conhecer sobre como ele se relaciona. É muito interessante que quando você conhece essa particularidade do seu cliente, né? Como ele se relaciona, está muito ligado com o tamanho das unhas. Então você vai perceber se esse cliente, ele se preocupa com o que a religião diz, se ele é influenciado por isso, se as decisões dele
são tomadas de acordo com o que ele aprende na religião, com o que ele aprende na sociedade, com o que ele vê da propaganda, né? Por exemplo, olha, então a propaganda diz que é assim, então eu vou fazer isso aqui porque a propaganda diz. São pessoas que elas pensam mais no externo, em como elas estarem ali fazendo parte de um grupo, se estão aprovando o que ela fala, se estão aprovando o que ela faz, se ela consegue estar inserida nesse meio. Isso você vai aprender no tamanho das unhas. E isso é muito legal, porque você consegue entender claramente o que está acontecendo com o seu cliente. E isso eu vivencio o tempo todo. Porque eu não só vivencio meus clientes, mas eu vivencio isso na minha família, eu vivencio isso com meus amigos, eu vivencio isso de várias formas em várias áreas da minha vida. E isso me possibilita a ter um relacionamento, a conversar com as pessoas e melhorar em vários campos da minha vida. E é isso que você vai aprender com a especialização em linguagem dos pés. Mas é importante que você tenha algo onde você começar. Por exemplo, se você ainda não é terapeuta e quer começar, você precisa ter o conhecimento e uma ferramenta já para você direcionar de uma forma assertiva o que você quer. E você vir a ter sucesso e ganhar com essa nova profissão. Então, gostou do conteúdo? Eu consegui ajudar você, trazer valor e trazer clareza de como você começar como terapeuta do zero, usando a linguagem dos pés. E para você também, que é reflexoterapeuta ou terapeuta em outras áreas, que está inseguro em começar. Eu garanto 100% que a especialização em linguagem dos pés vai te ajudar. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Mas antes disso, deixa aqui o seu curtir, se inscreve no canal e eu desejo muito sucesso para você. E a gente se encontra em breve no próximo vídeo.